Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E este é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecida pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Como vocês já sabem, nessa série eu sempre vou comentar um grande clássico da literatura. E como esse é o primeiro vídeo do ano, pensei em falar de um livro que também tratasse de inícios, de começo. E ideia para lá, ideia para cá, eu acabei pensando, por que não um que se baseasse no princípio de tudo, ou seja, no Gênesis. Isso mesmo, estou falando de um livro que faz uma releitura do primeiro livro da Bíblia e que trata, portanto, de uma velha história envolvendo Adão, Eva, um fruto proibido, pecado e um grande protagonista, ninguém mais, ninguém menos do que Lúcifer ou Satã. O livro que eu estou sobre o qual estou falando, que eu vou comentar hoje com vocês, é O Paraíso Perdido, de John Milton. E para pensarmos juntos sobre esse, que é um dos maiores épicos da literatura ocidental, eu elenquei 3 tópicos que eu considero essenciais. O primeiro é uma pergunta que nós sempre fazemos quando nos debruçamos sobre um grande clássico pela primeira vez. Mas que livro é esse? Em seguida, é importante também falar um pouquinho do autor, né? Aliás, o John Milton é reconhecido ao lado de Shakespeare e de Chaucer como um dos grandes gênios da língua inglesa. E, por fim, eu sempre gosto de comentar os acontecimentos históricos mais importantes que marcaram a vida do escritor, para que, durante a leitura, seja possível verificar se o contexto da criação foi importante e se ele gerou questões que se refletem na obra. Bora falar desses pontos? Então, bom, sobre o livro, começo falando que se trata de um poema épico que usa a sofisticação, a elegância dos versos brancos, tão caros a Shakespeare, né? Para narrar uma história que funde de maneira ímpar 2 grandes tradições, a judaico-cristã e a greco-romana. Eu explico. A judaico-cristã, porque O Paraíso Perdido é uma releitura poética da história de Adão e Eva, da queda do homem, e, portanto, da narrativa que se encontra no primeiro livro da Torá, a Bíblia hebraica, e posteriormente fará parte também da Bíblia e da tradição cristã. E a greco-romana, por quê? Porque além de a narrativa estar totalmente permeada pela mitologia grega, o texto também ecoa as epopeias homéricas, a Ilíada, a Odisseia, e se estrutura a partir da Eneida do Virgílio, uma das obras inaugurais, como sabemos, da tradição romana. Milton escreve O Paraíso Perdido entre 1658 e 1664, e a primeira edição foi publicada em 1667. Na primeira edição, o poema aparece dividido em 10 livros. No entanto, 7 anos depois, em 1674, sai uma segunda edição. É que o Milton decidiu revisar o próprio texto. Ele fez algumas pequenas modificações, mas o interessante dessa edição é que a narrativa já aparece dividida em 12 livros, justamente para seguir o modelo da Eneida do Virgílio. Além desses, né, são muitos, mas muitos, gente, os elementos que remetem à tradição greco-romana. Por exemplo, na mitologia grega, né, era muito comum, grega e greco-romana, era muito comum representar com a forma humana conceitos como a fama, a fortuna, que, aliás, para os gregos são 2 deusas. E eles também personificavam sentimentos. O medo, por exemplo, era um deus filho de Ares e Afrodite. Milton vai retomar esse artifício aqui, personificando, entre outros, o pecado. E da mesma forma que na mitologia Atena, a deusa da estratégia, da sabedoria, nasce da cabeça de Zeus, o pecado, em Milton, nasce da cabeça do diabo. Então, além desses, o poema, assim como a Ilíada, a Odisseia, a Eneida e todos os que seguem a matriz clássica, como os que vieram depois mesmo, né? Como o caso do Milton, mas a Divina Comédia, os Lusíadas, eles são poemas que vão começar com a tradicional invocação à musa. Isso porque a tradição clássica considerava que o poeta, o aedo, não compunha, ou seja, não era ele próprio que criava os versos. Ele era inspirado pelas musas, o que dava à poesia um caráter divino.
Ainda seguindo nessa mesma trilha, da mesma forma que a Odisseia, que a Eneida, Milton faz do seu poema uma narrativa em média res. Mas o que isso quer dizer? Que a história não é contada de forma linear. A narrativa já começa no meio de uma ação. Nesse caso, com todos os demônios reunidos em uma assembleia no inferno. E só posteriormente que Milton irá nos contar o que aconteceu antes desses demônios chegarem ali. O passado, que conheceremos depois, irá nos revelar que essa assembleia ocorreu depois de uma grande guerra angelical, na qual Lúcifer e outros anjos tinham batalhado contra os anjos de Deus e que, como perderam a batalha, eles foram expulsos do paraíso e exilados no inferno, tornando-se assim anjos caídos. Milton passa então a nomear esses anjos, ou ex-anjos, já que agora são anjos caídos. E para tanto, ele vai usar nomes que na antiguidade designavam deuses, deidades de alguns dos povos do Médio Oriente. Dos povos como os assírios, os babilônios, os cananitas, mas que, mesmo já no passado, dentro da tradição hebraica, eles já eram vistos como representação do mal, ou como demônios. Logo no início do livro, vemos, portanto, esses ex-anjos que se tornaram demônios, reunidos em uma assembleia a fim de se reestruturarem. E, gente, eles eram de uma organização invejável. E a capacidade retórica desses diabinhos? Acho que até Sócrates ia querer ter aula com eles. Então, uma das primeiras providências que eles vão tomar será de construir uma imperiosa cidade, que vai abrigar o Palácio de Satanás, cujo nome é Pandemônio. Não sei se vocês sabem, mas a palavra pandemônio, que nós usamos com frequência no cotidiano, aliás, que palavra, como ela se aplica no nosso cotidiano atual, tá mesmo pandemônio. Bom, mas é uma palavra que foi inventada pelo Milton. Ele uniu o termo grego pan, que significa todos, com a palavra demônio. Nascia assim, na literatura, o castelo de todos os demônios. Pois bem, uma vez reunidos lá no seu castelo, na sua cidade, e morrendo de saudade do paraíso, os anjos caídos se põem a questionar qual seria a melhor forma deles se vingarem de Deus. E, por fim, eles deliberam que o melhor seria corromper a terra e, com ela, a mais nova criação divina, o homem. A queda do homem será, portanto, o argumento central desse livro, e é um tema, aliás, que sempre despertou o fascínio de filósofos, de teólogos, de literatos, ao mesmo tempo que era também um tema muito caro ao mundo das artes. E por falar em arte, antes de mergulhar um pouquinho mais na narrativa, que tal uma pequena visita a esse universo tão rico e que certamente, de algum modo, serviu de inspiração para o nosso autor? Belo passeio, não? Bom, mas voltando à narrativa do Milton, como eu disse anteriormente, a Assembleia dos Demônios, por fim, delibera que que a melhor forma de se vingar de Deus seria corromper a terra e, com ela, a mais nova criação divina, o homem.
Satã então se oferece para se aventurar pelo caos a fim de ir até o jardim do Éden. Enquanto isso, Deus, que não desejava que Adão fosse pego desprevenido, pede ao arcanjo Rafael que vá até o Éden e relembre mais uma vez Adão sobre os perigos e as consequências da desobediência das leis divinas. Adão fica muito feliz com a visita do arcanjo, né? Ele o recebe de braços abertos. E conversa vai, conversa vem, lei divina para cá, desobediência para lá. Adão pede a Rafael que conte a ele como foi a primeira vez que Deus foi desobedecido. E é só então que Rafael conta a Adão a história de Lúcifer. Rafael diz que no passado reinava a paz no céu e todas as hierarquias de anjos eram obedientes a Deus. Mas eis que um dia Deus anunciou que o seu filho Jesus governaria à sua direita. Ah, pra quê? Lúcifer não gostou nada da novidade, né? É que ele sempre foi muito orgulhoso de ser inclusive um dos arcanjos mais elevados e nesse momento, né, ao saber do eleito de Deus, além de começar a sentir uma inveja enorme de Jesus, ele passou a questionar também quem foi que deu a Deus o direito de estabelecer uma hierarquia no céu. Ele se perguntava ainda o porquê de ele, Lúcifer, não merecer os mesmos poderes de Deus. E dominado por esse sentimento de revolta, ele acaba persuadindo um terço dos anjos a se juntarem a ele em uma rebelião e termina por erguer o seu próprio trono no céu. Tal façanha vai levar a uma grande guerra entre os anjos fiéis a Deus e as forças de Lúcifer. Porém, na batalha final, o Filho de Deus, Jesus, sozinho derrota toda a legião de anjos rebeldes e eles são expulsos do paraíso. E foi logo após essa espécie de purificação do céu que Deus teve a ideia de criar uma obra-prima, ou seja, o mundo e com ele Adão e Eva. É interessante observarmos aqui como Milton se apropria de uma forma magistral, gente, da tradição épica para reinterpretar um argumento bíblico. Como na Ilíada, temos aqui o tema da guerra, só que ao invés, no lugar de gregos e troianos, temos os anjos fiéis a Deus e os partidários de Lúcifer. E ainda, alguns comentadores do texto, alguns críticos mencionam, inclusive, que quando Satã sai do inferno para ir até o jardim do Éden, para corromper o mundo, o próprio percurso que ele faz, enfrentando os desafios do abismo, seria uma forma de Milton lembrar as aventuras de Odisseu, o seu retorno a Ítaca, e mesmo as do Enéas, na Eneida, quando depois da guerra, o herói deixa a cidade de Troia em chamas e se dirige para a região do Lácio, na Península Itália, para fundar a nova Troia, e levar para lá um povo que depois daria origem ao povo romano. O Satã que nós conhecemos no Milton reunia ainda, se nós pensarmos nas epopeias homéricas, ele tinha a capacidade militar de um mentor. Afinal, todos os demônios se reuniam em torno dele. Ele tinha ambição bélica de um Agamenon. Ele tinha a desmedida do Aquiles, porque o Aquiles ao arrastar o corpo do Heitor, ele faz algo que é interdito para os Zeus. Então, a gente vê esses ecos. Bom, o fato é que com esse argumento, o nosso Milton compõe um dos maiores épicos da literatura ocidental. Mas afinal, quem foi John Milton? Milton ele nasceu em Londres em 9 de dezembro de 1608. Ele foi, portanto, contemporâneo de Shakespeare, muito embora tivesse apenas 8 anos quando o nosso grande poeta faleceu. Inclusive, muitos críticos veem no Paraíso Perdido ecos de personagens shakespearianos. Eu concordo, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, o seu pai, que tinha o mesmo nome do filho, ou seja, também se chamava John Milton, mudou-se para Londres em torno de 1583, após ter sido deserdado pelo pai, que era um católico muito devoto, quando ele se converteu ao protestantismo. Bom, esse é um dado que será muito importante posteriormente na vida do Milton, mas eu falo dele também um pouco mais para frente.
Bom, em Londres, né, o Milton, pai, se casou com Sarah Jeffrey, que é a mãe do poeta, e conseguiu ascender socialmente, ter sucesso financeiro como escrivão. A prosperidade econômica do pai permitiu que Milton desfrutasse de uma educação, gente, excelente. Entre 1625 e 1632, quando ele tinha entre 17 e 24 anos, ele estudou em Cambridge, onde ele costumava escrever poesia, já, né, em latim, italiano e inglês. Ele concluiu com honras do bacharelado em 1629 e continua ali em Cambridge até obter o diploma de mestrado em 1632. Logo em seguida, ele decide se retirar em uma propriedade no campo dos seus pais, a fim de se dedicar exclusivamente a estudar. Ele vai passar cerca de 6 anos no interior da Inglaterra, nas propriedades paternas, onde ele vai aprofundar seus conhecimentos, se debruçando sobre obras antigas e modernas, teologia, filosofia, história, política, literatura, enfim. E como ele era um leitor muito voraz, em muito pouco tempo, ele se torna detentor de um conhecimento cultural ímpar mesmo. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando Milton ele iniciou essa fase de estudos privados, ele já tinha o domínio do latim, do grego, do hebraico, do francês, do espanhol e do italiano, idiomas que ele aprendeu durante o período da escola ou mesmo na graduação. No futuro, ele vai dominar também o inglês antigo e o holandês. Enquanto ele estava ainda, né, nessa fase de estudo, ele vai perder a mãe, isso em 1637. E aí, no ano seguinte, ele decide fazer uma série de viagens para complementar este aprimoramento cultural. Ele vai à França e também à Itália, e na Itália ele tem a oportunidade de entrar em contato mais direto com a arte renascentista, né, que ao ler a obra a gente vê a importância que tinha para ele. Isso além de conhecer, por exemplo, a Biblioteca do Vaticano, de frequentar outras academias, enfim. Nessa época, é importante, né, relembrar aqui, né, que ele já se destacava pela enorme erudição e também pelo profundo conhecimento poético, o que vai, né, atrair grupos de intelectuais em torno dele, vai render a ele muitos amigos e alguns, né, como eu mencionei, que estavam entre os principais círculos intelectuais italianos, como era, por exemplo, ali na região de Florença. Ele vai conhecer, dentre outros, o Galileu Galilei. E como resultado desse estudo intensivo, Milton é considerado um dos mais eruditos dentre todos os poetas ingleses. Mas eis que, em 1642, com 35 anos, Milton decide se casar. E a noiva escolhida por ele foi Mary Powell, de 16 anos. Só que, pouquíssimo tempo depois do casamento, a jovem junta suas trouxinhas e volta para a casa da família. O motivo verdadeiro nunca foi esclarecido, né? Entretanto, embora a diferença de idade entre o Milton e a Mary Powell fosse comum, se a gente pensar, né, século XVII, alguns comentadores apontam para a possibilidade da partida ter sido motivada por divergências político-ideológicas entre o Milton e a família da Mary. Enfim, tem algumas teses, né? Euzinha, fico aqui pensando com os meus botõezinhos. Nossa, como seria a vida dessa pobre menina de 16 anos, casada com a erudição em pessoa, né, que era o Milton. Enfim, especulações à parte, a deserção da esposa o levou a publicar, ao longo dos próximos 3 anos, uma série de panfletos defendendo a legalidade e a moralidade do divórcio. Mas em 1645, quando ele já estava pensando em viver com uma outra mulher, eis que Mary resolveu voltar para casa. Eles terão 4 filhos, 3 meninas e um menino. O menino, que era chamado, né, John, ele morre ainda bebê, né, no mesmo ano que a mãe, a Mary Powell, que também perde a vida por complicações no parto, quando ela deu à luz a última filha deles, que é a Débora. Em 1656, ele se casa com Catherine Woodcock, que morre 2 anos depois, da mesma forma que a primeira esposa, ou seja, de complicações ocorridas durante o parto. Portanto, restava ao escritor a obrigação, nesse momento, né, de criar as 3 filhas, mesmo já estando a essa altura completamente cego, né? O próprio Paraíso Perdido foi ditado, né? Porque
ele fica cego muito jovem. E quando achamos que nada podia ser pior, as coisas só se complicam em razão do momento político que a Inglaterra vivia. E isso tem, né, uma consequência na vida, né, do Milton, e eu acho importante contar aqui para vocês. É que nesse momento, os britânicos viviam justamente as consequências da Guerra Civil Inglesa, que havia colocado católicos e protestantes de lados distintos. Mas para compreender, né, um pouquinho melhor essa história, é importante voltar no tempo, né, voltar no século anterior, e voltar especificamente para as confusões amorosas do Henrique VIII. Acho que essa é uma história que vocês se lembram, né? Acho que a gente lembra até da escola, porque é uma história muito conhecida. Bom, mas como vocês já sabem, o Henrique VIII ele estava casado com a Catarina de Aragão. Ele teve um caso com a Maria Bolena, que era dama de companhia da Catarina, só que, como ele não era fácil, ele acaba se envolvendo também com a irmã mais nova da amante, a Ana Bolena. A Ana, diferente da irmã, não se contentou de jeito nenhum com o lugar de amante e fez jogo duro, bateu o pé do rei, insistiu que com ela só casando. O Henrique VIII, então, se convenceu que ele tinha que se separar da Catarina, né, até porque ela também não tinha dado a ele um herdeiro, um homem, para se casar com a Ana Bolena. Só que tinha um pequeno problema: a Igreja Católica não autorizava o divórcio. O Henrique VIII, bem que tentou convencer o Papa com uma série de argumentos, né, o Clemente VII, para anular o seu casamento. Mas não teve jeito. O Papa bateu o martelo e falou: casou, tá casado. É claro que não foi só os arroubos, né, do Henrique VIII que contribuíram para o desfecho que essa história teve, né? Com um olhar mais atento para a história, com H maiúsculo, a gente vemos que havia então todo um complexo jogo geopolítico permeado, né, tinha um quadro geopolítico permeado por jogos de interesse entre o Papa, o imperador romano-germânico, o Carlos V, que era inclusive sobrinho da Catarina de Aragão, e o Henrique VIII. Mas, enfim, né, tirando essa discussão geopolítica, né, e política, deixando ela de lado, o Henrique VIII vai tomar uma decisão histórica de romper com a Igreja Católica, e após esse fato, ele será declarado, então, chefe da Igreja da Inglaterra. E mais, louco da vida com o Papa, né, que não se recusou, né, a anular o seu casamento, e influenciado pelo seu chanceler Thomas Cromwell, o Henrique VIII decide confiscar vários bens da Igreja. E, a partir daí, a vida religiosa anglicana vai se tornar cada vez mais caótica. Isso porque os monarcas que vão suceder o Henrique VIII terão posições religiosas opostas. Explicando, o Henrique VIII morre em 1547 e ele foi sucedido pelo seu filho Eduardo VI, que será o primeiro rei inglês já criado como protestante. E durante o reinado, né, do Eduardo VI, a Igreja Anglicana será transformada em um órgão reconhecidamente protestante. O Eduardo nunca governou de fato, tá? Até porque ele tinha só 10 anos quando o pai morreu, o governo ficou nas mãos de um conselho regencial, que inclusive vai tentar proibir a prática do catolicismo em todo o reino inglês. Mas o Eduardo morre muito jovem, com cerca de 16 anos, e a sua irmã Maria I, a católica, ascende ao trono. Com Maria, o processo foi revertido e a Igreja da Inglaterra é novamente submetida à autoridade papal. Por fim, Maria morre e quando a rainha Elizabeth I chega ao trono, uma das suas primeiras ações foi reintroduzir a fé protestante. Imagina a cabeça das pessoas, né, gente? Bom, embora a Elizabeth fosse um pouco mais moderada, a essa altura, a vida religiosa do país já estava extremamente fragmentada, possibilitando mesmo as divisões ideológicas entre os próprios protestantes, o que iria favorecer o surgimento, né, de seitas protestantes, que coexistiam ali ao lado de grupos de resistência católica, e isto além da Igreja Anglicana oficial. Foi inclusive nesse momento, ou seja, durante o período elisabetano, que surgiu o puritanismo. E que movimento é esse?
puritanismo foi um movimento religioso extremamente conservador, organizado por calvinistas ingleses, ou seja, um grupo que também era protestante, a favor da reforma, e que desejava purificar a igreja anglicana de quaisquer resquícios do catolicismo. Isso porque, de acordo com os puritanos, os católicos não seguiam fielmente as escrituras em todas as situações da vida. É bom lembrar que o nosso John Milton era um puritano, tá? Um protestante puritano muito devoto. E isso será determinante na vida do autor. Por quê? Então, com a morte da Rainha Elizabeth, em 1603, o James I, que já governava a Escócia, sobe ao trono. O novo rei, no entanto, tinha a ousada pretensão de governar sem o parlamento. Sua justificativa para exercer o poder absoluto baseava-se na teoria da origem divina do poder real. Se o monarca é inspirado por Deus, ele não precisa de parlamento. Uma tese muito cara ao absolutismo. E nesse momento, os diferentes grupos religiosos também começaram a se posicionar contra ou a favor do absolutismo. De forma geral, porque claro, havia exceções, mas assim, de modo bem genérico, os católicos, até para não perder os direitos feudais, e os anglicanos também, os que mantiveram na igreja anglicana, eram favoráveis ao rei. E os protestantes, os presbiterianos e os puritanos, como eu disse, os próprios protestantes da Inglaterra estavam divididos nesse momento, mas tanto os presbiterianos quanto os puritanos, eles eram a favor da monarquia parlamentarista. O James I morre em 1625, o Carlos I, seu filho, assume o trono e mantém as pretensões absolutistas do pai. O que, juntamente com toda a conjuntura política que o país vivia, dará início, em 1642, a uma guerra civil e, com ela, a Revolução Puritana, da qual Milton foi um grande panfletário. E o conflito termina com a derrota e a execução do rei. Ele tem a cabeça cortada, e logo em seguida é instaurada a chamada República Puritana, cujo chefe será o Oliver Cromwell. Bom, o Cromwell, depois que ele assume o poder, também não vai dar muita bola para o parlamento não, tá? O parlamento será dissolvido em 1653, com ele assumindo o poder, ele vai também ficar no poder com o título de Lord Protector da República, tá? Então, acaba dando adeus para o parlamento. No entanto, em mais uma reviravolta política, quando Cromwell morre, em 1658, o seu filho Richard não consegue manter a autoridade junto às Forças Armadas e é obrigado a renunciar em 1659. Com isso, a monarquia dos Stuarts é restaurada e o Carlos II assume o poder em 1660. Bom, esse será um divisor de águas na vida do Milton. Por quê? Como eu disse, desde o início, ele foi um dos grandes defensores da reforma puritana. Tanto que em 1649, ele foi nomeado secretário de idiomas estrangeiros de Cromwell, o que o tornou oficialmente o porta-voz da Revolução. E mesmo após a restauração do rei ao trono, ele manteve firme o seu posicionamento ideológico e continuou a publicar panfletos defendendo a República Puritana. Em consequência, o Milton foi perseguido, teve que fugir, acabou sendo preso, teve seus livros queimados. Ele poderia, inclusive, ter sido condenado à morte. Para Carlos II, Milton ele era um problema. Mas por quê? Por um lado, ele havia defendido publicamente a condenação do rei, do Carlos I, Ou seja, ele defendeu o regicídio. Por outro lado, a essa altura, ele também era considerado o maior poeta e intelectual inglês de seu tempo. Uma condenação, uma prisão muito grande, ou mesmo a morte, talvez não fosse diplomaticamente uma escolha interessante para o rei que acabava de ser empossado. Por esse motivo, também porque o Milton já estava cego, ele foi aconselhado ali a libertá-lo.
A partir daí, com 50 e poucos anos, ele vai voltar os seus esforços para o poema épico que ele havia começado a compor em 1658 e que seria sua grande obra-prima, ou seja, O Paraíso Perdido. Milton chega a se casar uma terceira vez, em 1663, com Elizabeth Menchel, o que infelizmente contribuiu para que sua relação com as filhas se deteriorasse. E, infelizmente, ele passou os últimos anos da vida esquecido e com graves problemas financeiros. Ele morreu em Londres em 8 de novembro de 1674. Mas, dito isso, fica a questão: o que torna este livro tão genial? O que faz com que ele seja alçado à categoria de um clássico? Eu poderia dar a vocês uma quantidade enorme de motivos, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é como Milton ele é feliz na construção dos personagens. Ele pega personagens bíblicos e os recria com tanta, mas com tamanha humanidade que é impossível não se envolver, não se apaixonar por eles. Embora o tema seja trágico, a Eva do Milton, ela me fez rir muitas vezes durante a leitura. Por exemplo, na recriação da famosa cena em que o diabo induz Eva a comer o fruto proibido, ou seja, quando Lúcifer, disfarçado de serpente, diz a Eva que se ela comesse da árvore do bem e do mal, ela não morreria, mas ao contrário, né, se tornaria como Deus, levando que logo depois ela coma o fruto. Nós temos uma reflexão divertidíssima da primeira mulher logo depois de comer o fruto proibido. Ela pensa assim: será que eu dou mesmo esse fruto proibido também para o Adão? E se eu ficar com conhecimento só para mim? Até que ser superior ao Adão não deve ser muito ruim não, né? Mas logo em seguida, ela volta atrás. E o mais engraçado é a razão pela qual ela volta atrás. Ela pensa assim: mas e se Deus estiver certo? E se depois de comer esse fruto eu morrer? Bom, aí o Adão, né, logicamente vai se engraçar com uma outra Eva. Melhor não, né? Vai que eu morro, o Adão fica aí todo alegrinho com a outra. E é só aí que ela decide, enfim, dar o bendito do fruto para ele. Gente, é muito engraçado. Mas o curioso é que ela não corria o menor risco. O Adão do Milton, ele é perdidamente apaixonado pela Eva. Aliás, falando em paixão, uma outra coisa que é bem interessante no livro é o grau de eroticidade. Principalmente quando Milton descreve a Eva. No caso, assim, o Harold Bloom, né, que vai comentar muito bem a obra e tal, ele chega a mencionar que o Milton não consegue escrever a Eva sem desejá-la e que o próprio Lúcifer, ao ver a primeira mulher, sofre a agonia voluptuosa de um voyeur. O Harold Bloom comenta também que a eroticidade do Milton segue o estilo do Cântico dos Cânticos. Para quem não sabe, é o único livro da Bíblia que se dedica a celebrar o amor sexual. O Cântico dos Cânticos é um livro lindíssimo, ele tem um teor de eroticidade sim, e ele dá voz a dois amantes que se elogiam mutuamente e expressam o seu desejo, né, o tempo todo, um pelo outro. E Milton também celebra esse amor. E é muito, gente, é muito lindo como ele descreve as núpcias de Adão e Eva. E a alegria com a descoberta do prazer. Milton coloca o prazer, né, como um presente de Deus, né? Então é muito bonito. E, portanto, no poema, o Adão conhece a Eva ainda no Éden e bem antes da sua queda. Agora, de todos os personagens, o que eu mais gosto mesmo é Satã. Talvez porque nele Milton eleve ao extremo esse grau de humanidade que eu já mencionei. E digo mais, todas as vezes que eu discuti o Paraíso Perdido e li com os meus alunos na PUC, Deus que me perdoe, mas ninguém ficou do lado de Deus. Todo mundo torceu, se apaixonou pelo diabo. Satã é, aliás, o personagem de Milton no qual eu mais vejo ecos dos personagens de Shakespeare. E quando eu penso, né, na própria construção do Lúcifer, eu penso logo na peça Otelo e no Iago. Afinal, assim como o ódio de Iago pelo general Otelo começa quando Otelo promove Cássio no lugar dele, né, para o lugar de tenente, o ódio de Lúcifer por Deus se inicia quando Deus escolhe Cristo para sentar à sua direita. Achando a atitude injusta e com uma ambição, né, típica de Macbeth, que queria ser rei, Lúcifer passa a desejar ser Deus, né, erguendo seu próprio trono no céu. Entretanto, né, quando ele é derrotado por Cristo, ele passa a ruminar uma vingança.
No processo de elaboração dessa vingança, eu vejo muitos ecos de Hamlet, que para mim é sem dúvida a personagem da história da literatura que melhor encarna, né, a angústia existencial humana. E o genial em Milton é que ele também consegue trazer de forma ímpar esta angústia para o seu personagem. Por quê? Se por um lado Lúcifer, para se vingar de Deus, quer destruir a criação, por outro, ele também é capaz de amar essa mesma criação. Quando ele conhece Adão e Eva, ele gosta deles, ele sente empatia, ele tem pena de corrompê-los. Mas aí vem a vozinha da vingança. Satã se torna, dessa forma, um personagem trágico e, ao mesmo tempo, muito, mas muito humano. Porque ele sofre, ele tem angústias, ele tem dúvidas, ele tem dilemas, ele sente arrependimento, ele sente culpa. E também ele sente muita, mas muita saudade do paraíso perdido. Chega, né? Eu já tagarelei demais por hoje. Espero que vocês tenham ficado morrendo de vontade de ler. Minha dica de edição é a da editora 34, que além de ser bilíngue, que eu acho muito importante, principalmente nesses clássicos, ela traz um maravilhoso trabalho de tradução, pós-fácil, notas do mestre e poeta Daniel Jonas, o prefácio do Harold Bloom e as ilustrações do Gustavo Doré. Um super beijo para vocês e eu espero que 2021 seja um ano de muitas e grandes leituras. Até a próxima!